Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software, atuando há mais de 12 anos no mercado e fundador do programa de testes e qualidade de software, que é um treinamento onde eu ajudo pessoas a conseguir alavancar suas carreiras e aumentar o seu salário em mais de 30%. E dentro desses vídeos aqui, eu trago para vocês algumas estratégias de como você também pode alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30% através de conhecer mais sobre o seu papel e também de mudar o seu posicionamento dentro da sua carreira. É mudando esse pensamento e mudando o seu posicionamento que você consegue então se destacar dentro do seu local de trabalho, dentro da equipe onde você atua, ou também conseguir aí ter mais visibilidade, mais pontos dentro de uma entrevista, por exemplo, que você está tentando para entrar para a área de testes. Interessante, né? Por isso é super importante que você tenha aí junto com você durante esses vídeos papel e caneta para que você possa anotar quais são as principais dicas que vão ajudar você a conseguir então modificar e fazer essas mudanças dentro do seu dia a dia e conseguir ver os resultados já imediatamente. Beleza? Show de bola! O que a gente vai falar no nosso episódio de hoje? Eu trago aqui para vocês 7 das atividades mais mencionadas quando a gente fala sobre o mercado. Beleza? Então a gente vai falar aqui sobre 7. São só 7, Júlio, que o analista de testes faz? Não. Existem muitas outras atividades que vão acontecer de maneira adjacente a essas, ok? Mas a gente está falando aqui hoje sobre 7, que é para que a gente possa aqui então pelo menos discutir um pouco sobre o que faz esse profissional, ok? Então, uma das coisas que esse profissional faz é criar estratégias de teste. O que é uma estratégia de teste? Uma estratégia de teste é uma descrição de quais são as formas com que um software será testado nas mais diferentes camadas que ele possui. Então, existem algumas camadas. A gente chama em teste de software como níveis de teste. Esses níveis de teste, basicamente, são formas, vamos dizer assim, momentos nos quais a gente testa um software e que são baseados em qual é o nível de isolamento que a gente tem do software. Por exemplo, a gente tem um nível chamado unidade ou componente. Esse nível, a gente coloca, vamos dizer assim, falando de uma forma não técnica, a gente separa um pedacinho do software, sabe? Então tem que o software inteiro. A gente tira um pedacinho dele, bem pequenininho, coloca ele de lado e a gente remove todo aquele envolto que existia dele, que a gente chama tecnicamente de dependências, tá? Então, estava o software aqui, ó. A gente pegou um pedacinho dele, mas ele ainda está conectado com o resto. A gente remove todo esse entorno dele. Isso daqui a gente chama de remover as dependências externas, tá? Então agora a gente tirou esse pedaço do software que estava aqui, colocou aqui, ó. E ele está só um pedacinho, só ele. E aí quando eu faço essa remoção dessas dependências externas, a gente consegue testar apenas esse pedacinho do software. A isso a gente dá o nome de testes. Aos testes que a gente executa aqui, a gente dá o nome de testes de unidade. Por quê? Porque é uma unidade aqui, é um pedacinho do todo que foi removido, a gente vai testar apenas isso. Por que a gente faz isso daqui? Porque se a gente testa esse mesmo pedacinho conectado com tudo, ele acaba tendo influência do resto do sistema. Ok? Então esse daqui é um teste de unidade. Então eu tenho que, na minha estratégia, pensar assim: eu vou ter teste de unidade? Se eu tiver, quais são as ferramentas que eu vou usar? E se eu tiver ferramenta, quem que vai fazer o quê? E se eu definir quem vai fazer o quê? Como é que a gente pensa em abordar esse tipo de teste? Tem alguma boa prática que a gente tem que usar? Existe algum tipo de cuidado que a gente tem que ter? Estão entendendo? Isso é o que eu defino na minha estratégia de testes. E eu defino não só para esse nível aqui. Tem um outro nível também que é assim, ó. Eu pego daqui, em vez de pegar só um,
pedacinho, eu pego 2 pedacinhos e testo eles de maneira independente. Então eu vou lá e removo aqui as dependências que existem desse, removo as dependências que existem desse e testo cada um deles e falo, ó, esse daqui tá bom, esse daqui tá bom. Então eu vou lá e conecto ambos, ok? Conecto eles. Ou seja, antes eu tinha removido todas as dependências, né? Agora não, agora eu voltei uma pelo menos que conecta os dois. E aí agora eu testo para saber se a conexão entre os dois funciona corretamente. Entende? Isso daqui, a isso se dá o nome de teste de integração. E aí o que eu faço? Na minha estratégia de testes eu preciso também falar como é que a gente vai fazer esses testes que são testes de integração. Então eu vou dizer quais são as ferramentas, quais são as abordagens, quais são as boas práticas, quais são os papéis e responsabilidades que existe dentro desse tipo de teste, como é que a gente realiza isso, quais são as coisas que a gente tem que se preocupar, como que a gente prepara, os testes que vão ser realizados nessa camada. Então a gente vai construindo ali então um posicionamento de como é que os testes precisam ser realizados em cada um desses momentos, ok? Isso é algo que a gente define dentro de uma estratégia de testes. Aí assim, cada um dentro dessa estratégia, a gente também determina quem é que vai fazer isso. Então quando a gente fala em testes de software e que a gente vai falar sobre esses níveis, em cada nível a gente tem um responsável. Geralmente o responsável pela escrita dos testes que vão ser realizados, por exemplo, em unidade, eles são geralmente os desenvolvedores. Mas a gente tem uma estratégia que é construída e que é construída de maneira colaborativa também, ou seja, eu me comunico com as pessoas que são no meu time para que eles possam contribuir também com essa estratégia de testes. Mas eu, analista de testes, sou o responsável por trazer uma estratégia de testes e demonstrar isso e como é que isso vai acontecer, ok? Então é algo que faz parte aí do nosso dia a dia. O que a gente vê geralmente no mercado é que a estratégia de testes que é desenvolvida pelo analista de testes geralmente é uma estratégia de testes que está muito mais voltada à perspectiva do usuário. Estou falando aqui do que acontece com mais frequência no dia a dia de vocês, ok? Então você está muito mais voltado aos testes que são sob a perspectiva do usuário. E hoje em dia existe aí uma vertente também muito forte a testes de API. Esses testes de API são testes que são feitos em uma camada que não é tão próxima do usuário assim. Então, você tem uma camada que é muito próxima ao usuário, por exemplo, a tela, mas você também tem lá uma camada que é muito voltada à comunicação entre um sistema e outro, e aí acaba-se por essa estratégia de teste ser muito mais fundamentada aí nessa interface de usuário e também hoje em dia nessa interface entre um sistema e outro, que é o que a gente denomina como API. Então existem aí essas características que precisam ser discutidas dentro de uma estratégia de testes. E para que você consiga discutir sobre isso ou construir isso, é necessário que você conheça sobre testes de software. Se você não conhece sobre testes de software, fica impossível de você ir lá e conseguir construir uma estratégia como essa. Né? Então é muito importante aí que para que você consiga um dia atuar como analista de testes ou conseguir hoje ser melhor como sendo um analista de testes, que você pesquise mais sobre testes de software para que você consiga descobrir essas nuances e então consiga construir executar essa atividade que está tão relacionada aí ao seu dia a dia como analista de testes, ok? Bem, uma segunda atividade que também é muito comum dentro do dia a dia de alguém que atua como um analista de testes é o desenvolvimento de um artefato chamado caso de teste. E aí, novamente, estou falando aqui para vocês quanto ao que o mercado exige das pessoas hoje em dia, beleza? Então, quando a gente chega numa empresa, é muito comum que dentro da empresa seja necessário construir um documentinho, um artefato chamado caso de teste. Esse documentinho, caso de teste, ele define basicamente o que é que você pretende testar e como você pretende testar aquilo. Então, nesse documento, você pode descrever de diversas maneiras, tá bom? Esse documento.
mas você descreve basicamente o que é que você quer testar e qual que é o passo a passo daquilo que você quer testar. Novamente digo para vocês, cada empresa tem um template diferente. Existe até um template padrão, que é definido pela ISO 29119, dígito 3. Entretanto, as empresas elas pensam em formatos, em templates distintos, ok? Então, tem lá um lugarzinho que você vai definir isso. Esse caso de teste, basicamente, ele fala para você assim, olha, eu quero que você vá até um determinado, abra a aplicação e execute uma ação muito específica. É isso que o caso de teste faz. Então, para que eu defina quais são os testes que vão ser realizados, é muito comum no mercado que a empresa diga, construa os casos de teste representando isso. Então eu vou lá e uso técnicas de teste, que são, eu costumo comparar técnicas de teste como algoritmos, como sequências de ações. Então, a técnica de teste, ela fala assim, olha, se você tem um cenário específico ou um documento específico ou acesso a alguma informação específica, por exemplo, regras de negócio, você pode aplicar a técnica A, B, C, D ou E. Vamos dizer aqui, a técnica da partição de equivalência. E aí eu olho para um requisito e aí eu falo, como que eu aplico a partição de equivalência? Primeiro você encontra as entradas e saídas. Segundo, você encontra quais são as faixas de valores das entradas. Terceiro, você se força a pensar em quais são faixas de valores que não estão escritas no requisito. Quarto, você escolhe um valor, aleatoriamente em cada uma das faixas. Sexto, você cria um caso de teste para cada uma dessas variações. Entendeu? Então tem um passo a passo da aplicação da técnica. Eu vou lá e aplico isso e identifico quantos testes que eu tenho que fazer. Isso é construir casos de teste com base em técnicas. Então você identifica o que precisa ser testado com base no uso de uma técnica. E aí aplicando a técnica você então tem acesso a um número X de testes a serem realizados. Entendeu? Então isso também é algo que eu faço. Eu tenho que ir lá e pensar em quais são esses testes. Tem empresas que vão falar para você pegar todos esses testes e escrever em documentos distintos. E tem empresas que vai simplesmente falar para você, você sabe o que você tem que testar? Já sei, tá aqui uma lista aqui no bloco de notas. Tá bom, então executa e fala que você executou ou não. Tem outras empresas que você vai executar, a empresa vai falar assim, depois que enquanto você estiver executando, vai tirando foto de tudo, porque eu quero depois saber como foi a sua execução. Então tem empresas e empresas, beleza? Porque, volto a dizer, é muito difícil você encontrar um padrão porque existem muitas pessoas no mercado que não estudaram sobre testes. Elas simplesmente estão usando a interpretação delas em como testar. Tá bom? Então fica aí para você também essa dica. Terceira atividade aqui que eu cataloguei como sendo uma das que o analista de testes faz. Explorar o software. É uma atividade que ela é quase uma disciplina inteira dentro da área de teste de software, que é testes exploratórios. E tem muita gente que entende teste exploratório de uma maneira incorreta. Teste exploratório é a atividade de você usar um software, aprender com ele, ao mesmo tempo que você define o que testar, e então observa aquilo que o software, a forma com que o software está reagindo. Então é um processo contínuo de aprendizado, teste, feedback, aprendizado, teste, feedback, aprendizado, teste, feedback. Você está ali o tempo todo, sabe? Aprendendo, testando e vendo como que é que o software se comporta. E aí, tem muita gente que não sabe, mas teste exploratório pode ser feito de maneira estruturada. Então, eu posso fazer uso de heurísticas, por exemplo, enquanto eu testo. Heurísticas são ideias de como é que você consegue resolver um problema. Então, por exemplo, existe uma heurística que foi criada por um dos meus alunos, o Rafael Bandeira, depois vocês podem pesquisar sobre ele no Medium, você vai encontrar, e tem vários artigos muito bons, ele é um mega escritor. E o Rafael Bandeira criou uma heurística chamada TPAIN, T-PAIN. E essa heurística T-PAIN te ajuda a você ter ideias do que testar enquanto você está testando um aplicativo mobile. Então você está lá testando um aplicativo no seu celular, você usa a heurística do Rafa
para que você consiga ter ideias do que testar, enquanto você explora o software. Geralmente a exploração é feita quando você não tem as informações sobre como o software funciona. E isso acontece muito na vida de muita gente, né? Eu não sei muito como o software funciona, mas eu vou aqui então executar um teste exploratório e vou usar algumas heurísticas, dentre elas a do Rafa, porque eu quero ter algumas ideias de como testar aquilo, né? Tem uma estratégia de testes exploratórios que ela fala para você que você vai gerar um documento ao final da execução. E isso faz com que aqueles gerentes que adoram documentação tenham em mãos pelo menos alguma coisa do que você executou durante o seu teste. Entendeu? Então tem isso também. Quarto ponto, a gente gerencia defeitos. Todas as vezes que você está executando um teste que você encontrou alguma coisa que não está condizente com aquilo que era esperado, né? E você realmente sabe que aquilo, né, era esperado, mas não está se comportando daquela forma, você reporta o que a gente chama de defeito. Um defeito, basicamente, nesse contexto, é uma descrição mais detalhada de como é que você estava testando e o que é que você encontrou de errado no meio do caminho, junto com uma série de evidências que você pode colocar. Por exemplo, você pode tirar uma foto, você pode coletar informações internas do sistema e mandar tudo dentro desse relatório de defeito. Só que o defeito ele tem um ciclo de vida. Então, o desenvolvedor, depois que você abriu o defeito, o desenvolvedor pega e corrige. Depois você retesta, ou seja, você faz um novo teste. Depois você entrega, por exemplo, para uma nova versão do software. Tá entendendo? Então você tem aí um ciclo de vida. Você fica de olho nesse ciclo de vida, para você saber o que está acontecendo. Entendeu? Então a gente gerencia esses defeitos que são reportados. Tem ferramentas para isso. Outra coisa que um analista de testes faz, que é a nossa quinta atividade aqui, é automatizar testes. Então vamos dizer que você usou a técnica de teste, né, as técnicas de teste, e você identificou 10 testes a serem realizados. Você foi lá e executou esses 10 testes. Ok? Você foi lá e realmente fez aqueles 10 testes. Depois disso, você percebe que existem 2 testes que são extremamente importantes de acontecerem frequentemente. Claro, todos seriam, mas você não tem muito tempo. Então você pega lá 2 que são os mais importantes. E você cria um script utilizando uma linguagem de programação qualquer e fala e cria um robozinho, uma espécie de um robozinho mesmo, para ir lá e usar o software do jeito que você usou e analisar se as respostas são boas o suficiente. E a esse robozinho que você criou, a gente em teste de software dá o nome de automação de testes. Ok? O nome mais apropriado para isso seria uma checagem automatizada. Mas isso é assunto para um outro momento. Se você tiver curiosidade, depois procura pela diferença entre testing e checking. E você vai entender melhor, tá bom? Mas, né, você vai lá e criou aquela checagem automatizada. Essa checagem automatizada vai lá e executa aqueles 2 testes para você com base nesse procedimento automatizado e te diz se teve sucesso ou não. Por quê? Porque quando um desenvolvedor mudar um pedaço do código e que a aplicação parar de funcionar em algum ponto, aquela checagem automatizada, se estiver voltada para aquela situação específica, vai encontrar esse problema e vai dar um feedback para você e para os desenvolvedores que você está mudando alguma coisa que vai quebrar aí o software. Entendeu? Então, muito importante também. Outra coisa que a gente faz, que é o nosso número 6, a gente analisa riscos. E analisar riscos é um negócio muito importante também, que é assim, muitas pessoas que estão atuando nos times de desenvolvimento, na maioria das vezes estão numa vibe muito positiva. E estar numa vibe muito positiva pode trazer para vocês algo que é um problema, que é assim, você não conseguir enxergar problemas que podem acontecer no futuro. Você está tão lá naquela vibe positiva, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aí, você acaba por ignorar algumas coisas que poderiam ser problemas lá na frente. Entendeu? Então, o que você faz? Você, analista de testes, ajuda a galera a conseguir entender que, olha, pode ser que tenha alguns problemas lá na frente. Não é só, né, coisas boas que podem acontecer. Vou falar para você um exemplo. Tá vendo esse login aqui? Pode ser que um hacker tente acessá-lo.
e ter acesso às informações dos nossos clientes através desse produto. Não é verdade? Pô, é verdade. Isso é um risco, gente. A gente precisa mitigar isso. Como? Tentar prevenir, impedir que isso aconteça no futuro. Nossa, é verdade. Isso é uma análise de riscos. Entendeu? E aí, o que eu faço com a análise de risco? Eu pego o risco e tento mitigar, ajudo meu time a mitigar esse risco através de testes. Então eu penso em testes para evitar que esse risco se torne um problema potencial. Isso também é meu papel. Entendeu? Vamos lá então para o nosso sétimo, que é revisar artefatos. Enquanto a gente estiver atuando na área de teste de software, a gente vai ter acesso a alguns documentos. Então tem um documento de requisitos, diagramas, eu tenho código fonte do software, eu tenho outros casos de teste que foram escritos pelos meus colegas, planos de teste que foram escritos pelos meus colegas. Eu tenho acesso a tudo isso. Então o que eu faço? Quando eu tenho acesso a um documento, eu olho na internet uma lista, um checklist de como avaliar, sabe? Como avaliar se a gente tem aquele requisito escrito da maneira correta, apropriada. Então o que eu faço? Eu tenho acesso a um diagrama de sequência. Eu vou lá na internet e procuro boas práticas de escrita de um diagrama de sequência. Aí tem lá uma listinha. Eu saio olhando para a primeira, que é a boa prática, e olho aqui para o diagrama de sequência e falo, isso daqui atende. Segunda, olha só, aqui não está atendendo, tá vendo? Há uma boa prática falando que esse diagrama de sequência tem que ser escrito de uma forma e ele está escrito de outra. Isso é uma revisão, entendeu? Você também pode fazer isso se você tiver os conhecimentos e se você tiver o tempo necessário para isso, entendeu? Bem, esses são aqui então 7 atividades que eu cataloguei, mas que, como eu disse para vocês, existem muitas outras. Essas daqui são as que são mais mencionadas assim no dia a dia dentro das vagas que estão disponíveis no mercado. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não se esqueçam, eu estou aqui o tempo todo compartilhando com vocês conteúdo gratuito para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E eu vejo você no nosso próximo episódio. Não esqueça de deixar seu comentário, sua curtida e dizer o que você tem achado também desses episódios. Muito sucesso e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.